Boa tarde a todos. Nós somos a Rede Liberdade, um espaço virtual suprapartidário de encontros e debates de militantes e ativistas de esquerda. Hoje vamos receber o professor Luiz Gonzaga Beluso. O professor Beluso, ele é um dos mais renomados economistas do país, mas a formação original dele é em Direito e Ciências Sociais. Um pouquinho antes de entrar no ar, estávamos conversando da necessidade da formação humanística para os economistas hoje em dia, que é algo que está faltando, né? Porque hoje parece que as faculdades formam técnicos que não se preocupam muito com pessoas, e sim mais com números e planilhas. Boa tarde, professor Beluso, obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, Fernando. Estamos aqui às ordens. Professor, vamos lá, que a gente sabe que o senhor tem outro compromisso depois da live, vamos começar. Gostaria que o senhor fizesse um balanço sobre essas eleições municipais. Como é que o senhor viu? O senhor considera que realmente houve uma vitória do Centrão? A esquerda estacionou? Como o senhor analisa o resultado das eleições municipais? Olha, acho que para nós analisarmos com alguma consistência esse resultado, né, é muito próprio do Brasil, típico do Brasil. Esses episódios são muito próprios e típicos do Brasil, né? Nós tivemos uma exacerbação de opções com a eleição do Bolsonaro, né? Isso tudo veio no bojo do impeachment da Dilma e das ações lançadas contra o presidente Lula. E isso mobiliza muito, né, a sociedade de massas. Nós temos que ter claro que nós vivemos numa sociedade de massas em que boa parte, que camadas inteiras da população tem muita dificuldade de compreender o que está acontecendo. Isso é típico de qualquer sociedade de massa. Não vamos dizer que é um problema brasileiro exclusivamente, mas, sobretudo, nas crises, isso se agudiza, né? Então, surgem essas oportunidades de radicalização. Assim foi na Alemanha nos anos 30. Nós não podemos dizer que o alemão era ignorante, mas era também uma sociedade de massas em construção. A Alemanha já está numa etapa avançada da sua industrialização, muito bem sucedida, da constituição dos sindicatos, das forças sociais que, na verdade, procuravam contrabalançar os efeitos negativos sobre as suas vidas do capitalismo. Não vamos esquecer que o primeiro sistema de previdência social nasce por obra e graça do chanceler Otto von Bismarck. Foi ele que criou a Previdência por pressão do socialista. Então, isso tudo se inscreve no fenômeno das transformações que ocorrem na sociedade e da luta social. Nós tivemos esse momento extremado aí com o Bolsonaro, e aí nós vamos voltar para casa para analisar como esses episódios se reproduziram no passado. Isso aconteceu já. Não por acaso, o presidente Getúlio Vargas, conhecendo bem a estrutura social brasileira, estava começando a se constituir, estava saindo do modelo primário exportador, estava caminhando para a industrialização, ele criou dois partidos. Criou o PB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e o PSD, né, que tinha esse nome de PSD, Partido Social Democrata, mas era um partido que brigava os conservadores que, na verdade, estavam empenhados na luta da industrialização. Um partido de centro. Ele criou os dois partidos. Ele sabia que essa estrutura social e de dominação não muda assim rapidamente, né? Isso prosseguiu com o Juscelino, né? E sempre fustigado pela direita. Quem era a direita no Brasil? A União Democrática Nacional, UDN, né, que está sempre disposta a discutir. E o problema é que se repete, tinha a legitimidade das eleições, né? Eles tentaram dar o golpe no Juscelino, porque diziam que
houve maioria absoluta, que estava exigido na Constituição, e sim, eles sempre estão tentando. E o Bolsonaro é um desses expedientes, né? Foi levado a essa situação extrema no Brasil por conta de um ressentimento, de uma fração da sociedade com eventos que eles cuja informação eles tinham pouco acesso, cuja informação eles tinham pouco acesso, e isso, na verdade, transforma mesmo nessa sociedade de massa. E o que aconteceu agora foi, sim, um fenômeno de volta para o de sempre. Eu até brinquei com meus amigos e citei o estribilho do hino nacional, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, né? Então, nós voltamos sempre para o mesmo. Isso não é bem verdade o que eu estou dizendo, porque nós conseguimos atravessar períodos de transformação importantes nos anos 50, 60, e mesmo 70, com os milhares, apesar de todas as barbaridades que meteram, do ponto de vista econômico. Agora nós tivemos um retrocesso que começa exatamente nos anos 90, com os governos do PSDB, que acolheram todas as miçangas do pensamento liberal, inclusive o consenso de Washington, e foram transformando negativamente a sociedade. Isso, na verdade, foi contrabalançado num determinado momento, pelos anos 2003 até o começo do governo Dilma, até 2013, eu diria, né, com uma ascensão das camadas menos favorecidas, mas, assim mesmo, buracos que foram criados, sobretudo na indústria brasileira, pela política do Fernando Henrique, dos tucanos, né, a desindustrialização. Esse buraco não foi preenchido, não é possível fazer isso, porque o dano foi muito grave, né, nos anos 90, muito grave, e nós atravessando, e isso aconteceu, viu, Fernando, no momento em que a China estava ascendendo. Então, as coisas têm uma relação uma com a outra. Nós fomos nos transformando em exportador de soja, de milho, etc., de commodities, de carne, e a China foi se transformando na potência industrial que nós éramos até os anos 80. O Brasil era o país mais industrializado entre os países ditos que hoje são chamados emergentes. Isso produziu uma transformação da sociedade, sim, com uma massa muito grande de trabalhadores informais, né? Isso foi aumentando de desemprego de trabalhadores informais, e isso tudo está muito presente na configuração política que nasce dessa eleição. Não sei se eu acho que isso tem pouca chance de se consolidar, porque o que eu estou vendo aí na frente é um risco muito grande para as famílias que se beneficiaram do auxílio emergencial, mas muito grande mesmo, né? E os gestores da política econômica, Paulo Guedes e companhia, não estão se dando conta dos riscos em que eles vão incorrer com a suspensão do auxílio emergencial, porque eu estava ouvindo o Saxida, que é o secretário de Política Econômica, que eu chamo de Salsicha, e o Salsicha dizia o seguinte: está vendo? A economia cresceu 7 e pouco por cento, e depois de cair 10, caiu 10, subiu 7. Certo? Então, o nível de atividade está muito abaixo de 2013, abaixo de 2016 e de 2013. Muito bem. Então, eu não sei o que eles estão celebrando. Eles estão falando para variar. Bom, isso é coisa para aparecer na mídia, né? Não. E, na verdade, a recuperação, de fato, a recuperação deveu muito ao auxílio emergencial, essa recuperação, muito, muito. Se eles vão tirar o auxílio emergencial, certamente essa injeção de renda e de capacidade de compra e de consumo para os mais pobres vai sumir. E aí vai retroceder, né? Retroceder, e isso vai ser agravado pela segunda onda. Então, o que eu estou assistindo é um gasto ulterior político do governo Bolsonaro, porque ele mesmo disse
dia 1º de dezembro, eu acompanhei, ele disse que nós não podemos prosseguir com isso, porque isso pode causar dano à economia e ninguém pode viver assim. Eu fico imaginando o que ele quer dizer como viver assim. Viver assim, eu fiquei pensando assim, como é que ele imagina isso? Deve ser da experiência pessoal dele, porque ele nunca trabalhou, é um cara que nunca trabalhou. Ele saiu do quartel e foi primeiro para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, depois foi para o Congresso, e era um dos congressistas mais inefetivos, né? Que também ele é muito gritão, mas eu me lembro de vários episódios em que, quando ele estava falando, alguém gritava com ele, ele baixava a bola, né? É um gritão meio... Eu não vou falar a palavra que eu estou pensando, porque não é o caso, não quero desrespeitar os ouvintes aqui. Mas, então, nós estamos nessa situação, né? A tal da recuperação em V, que foi comemorada essa semana, na verdade, ela mostra que não foi bem um V, né, professor? A subida ela foi menor do que foi menor que a queda em 3 pontos, tá? É certa essa análise? Caiu 10, Sim, subiu 7, está devendo só 3 mesmo? É isso, né? sim, está devendo mais, porque, na verdade, em relação a 2013, a diferença é mais ou menos de 4,5. Mas, então, essa análise, digamos, numérica, é muito enganosa. De fato, você teve uma injeção de renda promovida pelo auxílio emergencial que puxou muita gente. Aí eles dizem, olha, a poupança também subiu para 17% do PIB. Ou seja, as pessoas estão de costas para a parede, segurando os cocos, com medo do que vai acontecer na frente. Certo? Não é porque não é uma coisa virtuosa, é um símbolo, na verdade, um sintoma do medo que as pessoas têm, que estão segurando o dinheiro, quem pode, né? Fora o fato de que, se você vai olhar os dados do IBGE em relação ao investimento, está no nível mais baixo de todos os tempos. Sabe qual é a taxa de investimento? A taxa de investimento brasileira, nos períodos melhores, ela chegou a 25%. Depois ela oscilou em torno de 20%, no governo Lula subiu a 22%, hoje ela está em 14% do PIB. Certo? Praticamente você está tendo investimento de reposição, de manutenção. Né? Investimento novo não há. Aí o sujeito fala, não, mas entraram 30 bilhões de dinheiro externo. Pois é, veio para quê? Veio para fazer arbitragem com o diferencial, outra vez com o diferencial de juros, que nosso juro é um pouco mais alto que o juro que está próximo de zero, lá, que assim está em 2%. Você tem outras aplicações financeiras que podem dar um pouco mais. Então, o que está ocorrendo, se você analisar, sim, com isenção, olhando de fora, o que está acontecendo é o seguinte: você tem uma exuberante inflação de ativos fora do Brasil, todos os mercados, sobretudo nos mercados não só, mas sobretudo nos mercados, nas bolsas de valores. Certo? Elas estão no máximo de valorização. E com bolsas hoje em dia, a integração financeira, são muito interrelacionadas, o que está acontecendo é que está vazando, como se estivesse vazando um pouco do enriquecimento que ocorreu em bolsas americanas, europeias, etc., está vazando um pouco para o Brasil. Né? Mas isso não quer dizer, não tem nada a ver com investimento em nova capacidade. Você está criando nova capacidade para criar emprego. Aliás, não, nem só aqui, mas também lá. É que aqui, o debate aqui, a imprensa brasileira, ela está perpetrando um crime contra a sociedade, porque ela informa o que está acontecendo fora do Brasil. Ela não analisa, ela não cuida. Tirando, na verdade, poucos blogs, e eu vou pagando aqui a minha revista Carta Capital,
que, na verdade, bate os pontos certos, informa o que está acontecendo agora, né? Porque eu tenho a impressão aqui, quando eu ouço a Globo News, já falei para o meu amigo Burnier, que é meu companheiro palestrino, né? Já falei para ele várias vezes, não é possível. Eu estava outro dia, uma senhora chamada Solange Zurur, e mais a Miriam Leitão e a Juliana Rosa, eu quase tive um colapso. Aqui é uma quantidade de asneiras e de ignorâncias que elas não sabem nada. Essa Solange Zurur é uma repetidora do mercado financeiro, uma repetidora de banalidades. Então, eles não informam, não há um debate aqui. Eles, na verdade, como se diz aí, como é que se diz nas redes, lacraram, né? Lacraram todas as pessoas que podem debater isso com um pouco mais de competência. Ficaram em cima das mesmas pessoas. E isso tem a ver com o destino da economia brasileira nos últimos tempos, que não tem contraponto. Não há contraponto, só repetição da mesma coisa, porque o teto de gasto tem uma única vantagem, ele não vai ser respeitado, não dá para respeitar. Isso é impossível você respeitar o teto de gasto. E toda essa discussão de dívida pública, de déficit, isso está tudo fora do contexto, né? Tudo fora. Você pega a discussão lá fora, vamos pegar agora o Jay Powell, que é o presidente do Federal Reserve, e a Janet Yellen. O que eles disseram? Nós precisamos acertar a economia com gasto fiscal e expansão monetária. E aí, vai a 107%, 110% a relação dívida-PIB, e daí? O que acontece com isso? Alguém vai dar o cano na dívida? Alguém vai sair dos títulos públicos? Para correr para onde? Certo? Então, essa história é muito mal contada e muito mal em conta aqui no Brasil. Aí o pessoal diz, mas você tinha um problema de... O Banco Central, sabe quanto da dívida pública americana está no Banco Central? Sabe quanto, Fernando? Quanto, 50% da dívida está no Banco Central. 50%. 50% da dívida está no Federal Reserve. E o Federal Reserve transfere alguns ganhos para o Tesouro e sugere que o Tesouro gaste. Certo? Então, é o seguinte, muita ignorância aqui. As pessoas não sabem nada. E no caso do Banco Central Europeu, idem e adem idem. Desculpe o latim. É sempre a mesma coisa. O Banco Central Europeu, sob o comando da Christine Lagarde, que eu conheço pessoalmente, a francesa, que esteve aqui várias vezes, eu jantei com ela, ela é advogada, ela tem essa vantagem, advogada, não é economista. Então, ela entende melhor as coisas. E ela está fazendo um bom trabalho no Banco Central Europeu. Não vou falar dos chineses, aí é covardia. A China está muito à frente do Ocidente, né, nesse aspecto, né? É interessante. O Paulo Gala seria o economista brasileiro que mais entende de China, professor? Ou tem alguém no nível dele, assim? Dos que o senhor conhece? Tem o Elias Jabbour. Elias Jabbour. Não, perdão. Elias Jabbour, perdão. Eu falei Paulo Gala, mas pensando no Jabbour. Desculpa, errei. O Jabbour é o cara que mais se dedicou. Mas o Paulo Gala também tem. E, na verdade, eu estou estudando a China já há muito tempo. Né? Não quero dizer que eu sou o que sabe mais, mas eu sei bastante. Porque eu li uma porção de gente, conversei. Eu, na verdade, cheguei a ter conversas muito longas com o ex-embaixador da China no Brasil, que hoje pertence ao centro lá de pesquisas da universidade chinesa. Ele esteve muitas vezes aqui conversando com a gente. Ele é muito nosso amigo da FACAMP, né? Muito nosso amigo. E os chineses, quando reataram as relações com os Estados Unidos,
isso foi o Nixon que fez reatou essas relações, o Nixon e o Kissinger, e o Brasil também reconheceu a China em 70, e foi o Geisel que fez isso, em 76, se eu não me engano. Eles montaram uma missão para vir visitar o Brasil, que eles consideravam o país que tinha exibido o processo de desenvolvimento e de industrialização mais bem sucedido, né? Então, o Brasil tinha uma participação na produção mundial na ordem de 3,7%, hoje ainda tem menos de 2%, né? E eles vieram aqui para discutir com os brasileiros e foram ao AMP nos visitar e tivemos uma reunião, eles queriam saber qual tinha sido a arquitetura institucional, e nós explicamos a relação entre os bancos públicos, as empresas públicas, o setor privado, o investimento público, sobretudo das empresas, Eletrobras, Petrobras e outras, Telebrás, corriam à frente da demanda, de modo que dava um horizonte para o setor privado brasileiro, que foi se desenvolvendo, criando novas empresas, ou seja, fomentando o empreendedorismo, e isso é muito presente na China. A arquitetura deles é exatamente assim, né? Por isso que eu digo que eles estão muito à frente, porque eles conseguiram dar uma organização para a economia. Eu estava vendo hoje na Veja, mandaram para mim, uma matéria sobre as estatais brasileiras, né? Que entre as 46, 19 deram prejuízo, né? E aí, assim, então, tem que privatizar, porque o Estado é ineficiente. Agora, quantas empresas privadas deram prejuízo nesse período? Eu pergunto. Quantas? Por que eles não contam? Certo? Porque é um conjunto de relações. Muito bem. O que os chineses fazem? Quando eles percebem que eles têm algumas empresas estatais que estão funcionando abaixo daquilo que está estabelecido como rentabilidade, patrimônio líquido, etc., eles fazem fusões, eles juntam as empresas. Na verdade, eles têm um setor empresarial público muito eficiente. E a eficiência desse setor público, ele está garantido por quê? Como é que é medir a eficiência? Não é pela rentabilidade da empresa, é pela sua capacidade de fomentar o empreendedorismo. Vou dar um exemplo. No caso da energia solar, a China tem a liderança hoje na substituição de energia por carvão e outras fontes poluidoras pela energia solar. Isso foi feito através de um programa que é comandado por uma empresa pública, que desenvolveu relações com uma empresa privada que produzia esquadrias metálicas e que se transformou na maior produtora de painéis solares do mundo, né? Então, esse é um exemplo de relação público-privada na China. Eles concebem, as pessoas que eu brinco muito com Elias, que o pessoal fica discutindo se é socialismo de mercado ou capitalismo de Estado. Eu não sei porque tem a mania de querer dar nome às coisas. É um sistema peculiar de funcionamento de uma economia de mercado, em que o mercado é um instrumento de expansão agora da economia e de fomento à maior igualdade. A última manifestação do Xi Jinping foi dizendo: nós estamos erradicando completamente a pobreza na China. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre essa questão, certo? Não vou continuar, porque eu estou falando mais, né? Não, ótimo, professor. O senhor está dando aula. Todo mundo que está aqui está agradecendo, com certeza. Está aprendendo, né? A gente sempre aprende ouvindo o senhor. Professor, fica claro que não dá para desatrelar a questão política da questão econômica. É tudo muito ligado. Então, eu vou devolver a conversa um pouco para a política, porque é a política que acaba determinando os rumos econômicos. E, dentro da minha pergunta, eu queria que o senhor falasse sobre a questão da independência do Banco Central. Vou começar por aí.
o Banco Central independente, ele tiraria muito por exemplo, uma gestão petista, uma gestão como foi a do Lula, como foi a da Dilma no primeiro mandato, seria muito prejudicado com um presidente do Banco Central de matriz neoliberal? Qual o impacto que teria que uma situação dessa teria causado no país? Quanto alcançado não teria sido alcançado se o Banco Central fosse independente? Bom, vamos começar do começo. Esse projeto universal de independência do Banco Central, ele surge no final dos 70, início dos 80. Né? O pretexto, a regra que orientou essa transformação foi a subtrair o Banco Central às influências políticas de curto prazo, que nascem da tentativa de se usar a política monetária, sobretudo, para fazer os desejos de alguns governantes que querem instrumentalizar o Banco Central. Rigorosamente, o Federal Reserve americano não tem autonomia, não é independente, certo? Tanto não é independente que, vou contar umas histórias, que o chairman do Banco Central ele é obrigado a prestar contas no Senado em audiências regulares. Então, como dizem os americanos, né, a instituição responsável pelo desempenho do Banco Central é o Senado americano, é o Congresso americano. Houve uma tentativa de se implantar lá a independência no sentido, digamos, de países de menor porte, o caso do Brasil, né, porque as pessoas não entendem direito o que isso significa, né? Então, houve uma reação de muitos economistas, inclusive do clube. Né? Muitos economistas, não, o Banco Central é uma instituição do Estado americano e como tal, ele tem que receber os seus mandatos. O Banco Central americano tem 2 mandatos. Tem um mandato de estabilidade monetária e tem um mandato de pleno emprego. Tem a lei nos Estados Unidos sobre o pleno emprego. Certo? Isso foi criado no pós-guerra e eles mantiveram. O que acontece aqui é que os vira-latas locais, por falar isso, eles interpretam isso de uma maneira que interessa aos vira-latas do mercado financeiro. Desculpa eu estar falando assim, mas é assim. Não. Certo? Os vira-latas do mercado financeiro querem morder e os vira-latas do governo querem entregar a mordida para o pessoal do mercado financeiro. Então, e tem mais, depois da crise de 2007, 2008, essa questão da independência do Banco Central entrou, digamos, em declínio. Vou dizer por quê. Porque os bancos centrais executaram políticas monetárias absolutamente exóticas para quem defendia o regime de metas lá atrás. O que eles fizeram? Você sabe qual é o valor hoje do balão, o que tem hoje no Banco Central, o valor dos ativos que foram capturados pelo Banco Central, ativos públicos e privados, é da ordem de 7 trilhões de dólares. Né? Que isso chamou-se quantitative easing, ou seja, os bancos centrais compravam a porcaria, títulos privados que não valiam nada, para não deixar capotar o negócio, porque aí a tragédia seria generalizada, porque os bancos centrais, com esse negócio de meta de inflação, eles foram muito lenientes com a instabilidade financeira, e durante os anos chamada moderação, que é dos 80 para frente, você teve, quer dizer, a grande moderação foi países centrais, porque na periferia você teve uma crise atrás da outra, né? Por causa da abertura das contas de capital, etc. Mas, então, a satisfação,
alegria dos banqueiros centrais, inclusive do Greenspan, com o período de baixa inflação e poucas ocorrências financeiras, crise financeira, culminou com a crise de 2007, porque o descuido com a instabilidade financeira, a criação de situações de risco nos estoques ativos, tudo isso foi desprezado. O Greenspan dizia, não, está tudo muito bem. Bom, a partir de 2007, 2008, quando eles perceberam, há um livro do Bernanke, que foi o presidente da época do Banco Central, em que ele diz, nós não estávamos entendendo o que está acontecendo. E o Bernanke era um cara muito mais instruído, muito mais apetrechado, que nós não estávamos entendendo. Tem um livro chamado O Primeiro Choque, Quem Recebe o Primeiro Choque, está em português, né? E eles explicam que eles não estavam entendendo, porque estavam convencidos que estava tudo muito bem. Eles foram pegos de calça curta. Então, ele colocou em questão toda a política monetária e, sobretudo, essa questão da independência do Banco Central. E, na verdade, ainda que formalmente os bancos centrais continuassem independentes, né, no funcionamento concreto deles, eles assumiram completamente as decisões políticas, você perguntou, as decisões políticas dos gestores, dos gestores do momento, entendeu? Então, eles foram obrigados a sair completamente das regras da independência do Banco Central. Então, aqui nós, como sempre, eu sempre digo o seguinte, o Roberto Schwartz, que é um crítico literário, meu amigo, né, que escreveu livros interessantes, ele diz o seguinte, que as ideias, às vezes, no Brasil chegam de carroça, certo? Demoram para chegar, porque eles não perceberam que foi uma ruptura com as ações dos bancos centrais até a crise de 2007. E na pandemia, meu velho, aí então ele chutou o balde mesmo, a ponto do Trump, né, celebrar a exuberância das bolsas, dizendo que aquilo era um sinal de que a economia está bombando, que é mentira. Né? Uma coisa era a valorização de ativos, outra coisa é a vida, a economia de produção e emprego, a economia real, dita real. Então, é isso. Tá bom a resposta? Não, perfeito, professor. Porque aí eu queria fazer perguntar para o senhor, não, o Jacques Wagner, essa semana, falou que não podemos ser refém do Lula. A última vez que eu lembro de alguém usando essa frase de refém, não podemos ser refém de algo, essa pessoa terminou o ano lutando contra o rebaixamento. Né? O senhor deve lembrar da situação. E aí eu tenho uma outra frase que o Jones Manuel, que é aquele intelectual de extrema esquerda, fala que o Lula foi apenas o melhor gestor do capitalismo brasileiro. Podemos abrir mão do Lula, professor? Eu tenho visto o Jones Manuel, etc., falar, acho que ele é um cara legal, tem boa presença, mas eu não sei o que ele está querendo que ela fizesse. O gestor do socialismo, mas o Lula foi o gestor do capitalismo brasileiro. Não sei se foi o melhor, mas eu diria que nós tivemos vários gestores muito interessantes e competentes, ali no Getúlio Vargas, né? O Juscelino. Eu diria mesmo que, eu falo sempre isso, e eu não deixo de falar, que a despeito das barbaridades que cometeram, os militares, pelo menos na primeira etapa, no Milagre, fizeram uma gestão bem razoável. Eu não diria que eu faria a mesma coisa do capitalismo brasileiro. Né? Depois começou uma etapa de gestões bastante... Aí, quando nós aceitamos o consenso de Washington e os princípios liberais de abertura total, etc., aí nós começamos a nos dar mal. Mas a pergunta, na verdade, se dirige ao Jacques Wagner. Eu acho o seguinte, eu conheço bem o Lula. O Lula é
é um conciliador, ou seja, ele como era, falei que o Getúlio fez dois títulos, como eram todos aqueles que conseguiram sobreviver nessa sociedade. Se quiser transformar, você vai ter que transigir, você vai ter que aceitar a convivência, você vai ter que caminhar de uma maneira, porque eu vejo, às vezes, no nosso amigo Luiz Manuel, uma certa inclinação assim pelo marxismo soviético, pelo Stalin, né? Até ele disse que o meu amigo, esse é meu amigo Domênico Losurdo, que era meu amigo mesmo, ele vinha ao Brasil e conversava comigo. Antes dele morrer, nós jantamos aqui almoçamos, né, aqui perto da minha casa, e ele tinha também uma certa rigidez, né, que é preciso que os socialistas se deem conta de que a maior experiência progressista no mundo foi o estado do bem-estar social com todas as suas regras, que é aquela história do... É claro que você tem condições históricas peculiares da União Soviética, pressionada, etc. Mas eu tive lá várias vezes, aquele negócio, aquele modelo não dá certo. Economicamente foi um desastre. Ó, eu vou só dar um exemplo para você. Eu tive lá várias vezes, e da última vez eu era secretário de Estado, fui por uma exposição de produtos industriais brasileiros, etc. Fui lá com uma delegação de industriais, etc., fizemos a exposição, e o pessoal, olha só, os cientistas da Academia de Ciências da União Soviética me convidaram para fazer uma palestra sobre a transferência de inovações tecnológicas que ocorriam no espaço do setor industrial militar. Como é que faz a transferência disso para o setor civil? Eu disse a eles o seguinte: olha, eu diria que vocês devem chamar um economista americano especializado nisso, porque os Estados Unidos fazem o tempo inteiro isso, que é a forma como o Estado americano influi na economia americana, né? Se vocês quiserem ler sobre isso, leiam o livro da minha amiga Mariana Mazzucato, que se morasse no Brasil seria palmeirense, viu, Fernando? Ela é italiana e mora na Inglaterra, Mariana Mazzucato. E ela escreveu um livro, O Estado Empreendedor, exatamente sobre essa capacidade do Estado americano em disfarçadamente fazer uma interferência brutal do Estado na economia via avanço tecnológico. E os russos ficaram me perguntando, falei, olha, você tem que ter o que os chineses fizeram, vocês têm que ter coragem de dar um espaço grande para o mercado funcionar, você montar um sistema de preços que minimamente seja capaz de informar as decisões. Mas aqui é muito difícil, isso é 1989. Olha, faz 30... Aí, daí para frente, a União Soviética só... Mas aquilo não dava certo. Então, é preciso ter espírito crítico, não ficar repercutindo esse socialismo soviético, porque foi uma experiência histórica, etc. As pessoas não se lembram que o Lenin, em 24, tentou implantar a chamada PEP, a nova política econômica. Por quê? Porque ele dizia, olha, esse negócio que está aqui não vai funcionar. E ele tentou até, ele morreu em 24, né? Teve um AVC e morreu. Mas a gente precisa ter uma visão bastante abrangente, menos... Eu sei que, às vezes, esses radicalismos eles acabam se localizando no debate, mas é natural. E eu acho o Jones um cara interessante, mas precisa, bem jovem, né? Precisa um pouco mais de debate, etc., de estudo, para tratar as coisas mesmo. Professor, é muito absurdo pensar que um keynesianismo bem feitinho agradaria 80% da esquerda?
Boa pergunta. Eu acho que, nesse momento de transformação do capitalismo, o Keynes não basta. É preciso Keynes e mais alguma coisa. Como eu disse, essa construção institucional. Porque a crise é muito do capitalismo. Veja só o problema do emprego. O problema do emprego não é mais, no caso, não é mais uma questão conjuntural. O problema do emprego agora é estrutural. No caso do avanço tecnológico, né, por conta da concentração brutal da capacidade manufatureira na China. A China hoje uma participação de 29,7% na produção manufatureira global. Os Estados Unidos tem 16% e o Brasil tem quase 2%. Né? Então, não é mais, é um problema estrutural, não é mais um problema simplesmente de política macroeconômica. Claro que as políticas macroeconômicas são importantes. Política de gasto, formação da renda, etc., são importantes, mas precisa ir além do Keynes. Aliás, ele mesmo foi além dele mesmo. Nos capítulos finais da teoria geral, ele levantou 4 pontos. O primeiro deles é o que ele chamou socialização do investimento, que é exatamente o que os chineses fazem. Ou seja, uma coordenação do investimento privado mediante uma atuação das empresas públicas e dos bancos públicos. Segundo, era um sistema tributário progressivo, muito progressivo, né? Cobrando mais daqueles que têm mais, para favorecer, inclusive, a capacidade de consumo dos de baixo, que deveriam pagar menos. Terceiro ponto é a eutanásia do autista, ou seja, o controle estrito do funcionamento do sistema financeiro. Porque vamos combinar o seguinte: o capitalismo, no seu desenvolvimento, promoveu o sistema financeiro ao coordenador desse sistema quando ele está funcionando segundo essas regras que nós estamos. Ele é o coordenador, ele é o planejador do sistema financeiro. Ele é o que manda. Então, o que o Keynes queria? Vamos botar esses caras na gaiola, como, na verdade, aconteceu no pós-guerra. Aliás, saiu um texto muito interessante, recomendo, de um economista holandês que mostrou como foi disciplinado o sistema financeiro pós-guerra, em todos os países, inclusive nos Estados Unidos. Estados Unidos, França, Alemanha, desde logo, né, continua um pouco assim. Né? Inclusive, no Brasil, em menor medida, nós estamos no processo de desenvolvimento econômico, mas o que eu quero mostrar é o seguinte: que ele tinha, além disso, o quarto ponto é muito importante. Qual é o quarto ponto? O quarto ponto é o seguinte: ter um sistema monetário financeiro internacional que não dê privilégio a nenhuma moeda, como nós temos hoje com o dólar. Ele queria uma moeda universal, Bancor, você sabe, o Bancor, que era uma moeda bancária de liquidação das transações entre os países dentro de um banco central mundial. Foi a parada que ele perdeu em Bretton Woods, mas que é muito atual, é atualíssima hoje, essa questão. Né? Mas isso está sendo discutido, de certa forma, fora do Brasil, inclusive no Fundo Monetário Internacional, mas aí nós temos o Ernesto Araújo, né? O Ernesto Araújo, que é nosso chanceler. Aí, pior que isso, é só você ter como é que chamava aquele jogador horrível do Palmeiras, nos 80? Só ter o... Nossa, tem agora do ruim. Tinha tanto ruim que eu não lembro do ruim. Os anos 80 foram pródigos, assim, em jogadores ruins. Em jogador ruim. Nos anos 80 era bem complicado. Professor, até porque está chegando o horário que nós combinamos, e já que o senhor tocou em futebol, faz uma comparação para a gente entre os atuais economistas brasileiros e os estrangeiros e os técnicos brasileiros e os estrangeiros. Traça um paralelo para a gente entender o tamanho do abismo. É muito apropriado, porque
Eu, ouvindo o Abel, por exemplo, eu fiquei muito impressionado com o nível cultural dele, cultural não no sentido que ele sabe repetir e recitar nomes de autores, é a cultura como a formação do indivíduo, né? Como ele percebe o ambiente em que ele está vivendo, né? Como ele tem a noção de corresponsabilidade do técnico em relação ao seu elenco, aos jogadores. Fiquei muito impressionado, né? E eu tenho visto ele reproduzir comportamento. Então, ele não tem uma visão mecânica que os técnicos brasileiros têm, né? Que tem certas. Isso é muito parecido com os economistas, né? Você tem certas concepções na cabeça e você não permite a transformação. A realidade vai mudando e você não muda, você continua aplicando aquela mesma fórmula à tática do futebol, ao tratamento com os jogadores, etc. Assim como os economistas cá entre nós, brasileiros, esses conservadores, eles têm esses modelinhos na cabeça e eles não conseguem ampliar a visão de modo a ver o conjunto da sociedade, as formações que estão ocorrendo. É uma repetição impressionante. Se você pegar, eu estava vendo outro dia a moça, a Solange Zurma, o seu Samuel Pessoa, que é palmeirense, eles repetem a mesma coisa. É assim um mantra. Né? E isso não é digno da ciência. A ciência tem que colocar a dúvida em primeiro lugar. Se você está vendo que o negócio está indo mal, vai repetir o mesmo método para curar? Não dá. Não, realmente, né? Fazer a coisa desse jeito não tem como dar certo, né, professor? Se insistir no erro, né? Não. O, deba o debate público de economia, Diga. ele é muito. O debate público de economia ele é muito prejudicado por conta dos donos dos meios de comunicação, né, professor? Não interessa que tenha um debate fundamentalmente aberto. É isso mesmo. Por isso é que o filósofo alemão Jürgen Habermas, ele disse que essa concentração dos meios de comunicação e essa unanimidade era um dos maiores danos que você podia produzir à democracia. Ele sugeria que o Estado seria Jürgen Habermas, que acabou de escrever um livro aos 93 anos. Ele disse: é preciso que o Estado cuide da liberdade de imprensa. O Estado cuide da liberdade. Não é para ele se meter nos órgãos de informação, é para ele preservar a diversidade, ele garantir a diversidade. Né? Mas não é. Então, você achar que a Rede Globo está fazendo uma crítica do Bolsonaro é mentira, porque ela está fazendo a crítica daquilo que a incomoda. Mas no fundamental da política bolsonarista não está fazendo, não. E havia, eu fico impressionado. Sabe o que eu fico impressionado, Fernando? É o seguinte: sem nenhum douro, digamos assim, é que os apresentadores e apresentadoras são todas, assim, todos cheios de direitos, de coisas, são mais propagandistas do que analistas, né? Todos assim, rebolando, homens e mulheres, não falando das mulheres, não, homens e mulheres. São todos assim, bonitinhos, bonitinhas, todos falando aquele negócio, os engraçadinhos, etc. Não tem substância nenhuma, não passam nada, é um negócio deplorável, né? Então, isso tem muita importância para a ação, para a consolidação da democracia e para a diversidade. Sem diversidade, sem desconfiança a respeito das suas próprias convicções, nada vai para frente. Perfeito, professor. Bom, chegamos no horário combinado. Eu agradeço a participação do senhor, agradeço as pessoas que estão na audiência. Professor, tem umas perguntas aqui no chat. Eu vou tomar a liberdade de encaminhar para o senhor, depois o senhor manda uma resposta personalizada para elas. Ou se o senhor quiser falar, o senhor acha que consegue resumir? Não. A pergunta da Alexandrina sobre a questão do sistema financeiro
Por que o dólar? Porque o sistema financeiro de todas as nações são regulados pelo dólar. Se o senhor puder dar uma resposta breve, se o senhor entender que não é tão breve, se o senhor puder mandar a resposta para mim, eu encaminho para ela, só para prestigiar a nossa audiência, por favor. O que o senhor acha melhor? Isso, mas Alexandrina, né? Alexandrina, eu posso dar. Essa... Hã? Alexandrina? Alexandrina. Isso. Sim, Fernando. Alexandrina, professor. Então, Alexandrina, vou responder para você. Todo o sistema monetário, à medida que o capitalismo foi avançando, primeiro se teve o padrão ouro, né? Mas no caso do padrão ouro, a moeda reserva, que funcionava como moeda para todos os países, era a libra esterlina inglesa, que tem a supremacia econômica e financeira. Depois, a partir da Primeira Guerra, foi avançando o papel do dólar, e demorou um tempão, demorou de final da Primeira Guerra até o final da Segunda. Aí o dólar se implantou como moeda universal, porque o sistema não pode funcionar sem uma moeda unificadora, ele não funciona. Só na cabeça dos desvairados acham que o Bitcoin vai virar uma moeda universal. Eu morro de rir, né? Porque o Bitcoin é, na verdade, um ativo financeiro, nada a ver. A moeda é o senhor do mercado, a senhora do mercado. Não existe mercado sem a centralização monetária, né? E isso está representado pelo papel dos bancos centrais, e entre os bancos centrais, o banco central mais importante é o americano. Então, a moeda dólar é a moeda reserva. Só que, por isso é que você tem esses movimentos instáveis no fluxo de capitais, por exemplo, entre os países de moeda reserva e países de moeda não conversível. O Brasil, a moeda brasileira é não conversível, né? Tem outras moedas que não são a reserva ou que são candidatas a se tornar, que são conversíveis, como é o caso do euro, ou como é o caso da libra inglesa. Por que a libra inglesa tem essa condição? Porque a Inglaterra ainda é um centro financeiro. Na história do Brexit, a Inglaterra acho que vai dar uma lambada. Mas, então, é o que eu estou dizendo curto e grosso para você, é que isso só exprime a centralidade. Só que essa centralidade não é definitiva, porque hoje, claramente, diante do avanço da China, o dólar está sofrendo, né, está sofrendo o repto do yuan, da moeda chinesa, que a China está começando a denominar transações, não só transações de mercadorias com os seus parceiros, bem transações financeiras em yuan. Então, nós vamos ter um problema aí de hegemonia moeda reserva, que o De Gaulle, nos anos 50, 58, chamou de privilégio exorbitante. Tá perfeito, bom, Alexandre? Professor, agradeço novamente a participação, agradeço a nossa audiência, uma boa tarde para todos. Imagina. E agora encerrar aqui a transmissão, porque eu sei que o professor tem um compromisso quase religioso, né, professor? Muito sério. Quase religioso. Quase religioso. Então, boa tarde a todos. Okay. Muito obrigado e até a semana que vem. Um abraço a todos. Até mais.